voltou! Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre intuição e sobre sentido de vida, sabe? É algo profundo demais para ser abordado em um vídeo, mas eu senti que esse vídeo seria importante para mim. Então, se o que eu vier a falar aqui nesse vídeo te tocar de alguma forma, observe essa informação no seu corpo, na sua mente, como ressoa em você, porque significa que a mensagem é para você também. Quando eu fiz 1 ano de canal aqui no YouTube, eu fiquei muito feliz, comemorei, fiz vídeo com vocês. E depois disso eu fui murchando. E apesar de saber que eu estava num momento pessoal mesmo de, enfim, de imersões, né, de reflexões, acho que de verdade depois que a gente entra num certo profundo, a gente não sai de lá de verdade. E independente desse momento pessoal, eu desanimei muito do YouTube, da plataforma, sabe? 2022 me veio assim com os 2 pés no peito, assim, muito diferente do que eu esperava para 2022. Eu demorei um pouco para entender as coisas que eu estava sentindo, as coisas que vinham acontecendo. Demorei para entender. Eu demorei a entender que tinha algumas coisas que eu ia ter que abaixar a cabeça, sabe? Uma leitura que me ajudou muito, que eu terminei esse ano, deixa eu ver se tá aqui meu livro. A Ciranda das Mulheres Sábias, e eu senti muito a minha avó conversando comigo através desse livro. Eu não conheci a minha avó, mas um tempo atrás, uns bons meses atrás, eu intuí e eu senti fortemente, eu entendi ali naquela intuição, inclusive eu estava escrevendo, ela também falou comigo na chama da vela que estava acesa naquele momento, e eu entendi que a minha avó é uma das minhas mentoras, e através desse livro aqui, ela se comunicou muito comigo. Eu gravei um vídeo aqui para vocês, né, falando de uma mensagem ali do livro que eu achei muito bonita. Mas esse livro inteiro foi assim de comunicação muito profunda comigo. E dali pra frente eu entendi que eu teria que entender melhor a minha missão, a que eu vim, sabe? E eu não tô falando assim de discurso, sabe? De demagogia. Tô falando de experiência. A minha experiência terrena veio ser o quê aqui, sabe? Pra quê que eu nasci aqui? O que eu vim fazer aqui? Então vai além de demagogia e além de processos, né? Além de profissão, além de papéis sociais, vai além de tudo isso, porque existe uma experiência. Ao contrário do que possa parecer para quem me conhece aí nos últimos anos, eu sou uma pessoa que foge bastante das questões espirituais. Eu sei que não parece, né? Não parece de jeito nenhum. Mas é uma autossabotagem, não deixa de ser uma autossabotagem. Eu tenho um propósito ligado à espiritualidade aqui na Terra. Me dá até uma vontade de chorar porque eu não queria. E aí entra o abaixar a cabeça, sabe? Porque eu não queria. E assim, de verdade, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso simplesmente escolher não contribuir. Não quero. Mas eu também entendo que se eu nasci para isso, né, não faz sentido nenhum fugir daquilo que é para mim. Então, já passei por momentos muito pesados, assim, de enfrentamento com as coisas que eu sinto, com as coisas que eu vejo, né? Eu não vejo, gente, eu não sou clarividente, mas que eu vejo num sentido de alma, sabe? Já fugi muito, já doeu muito quando eu comecei a entender que eu faço parte por exemplo, eu faço parte da egrégora do Reiki, então tem trabalhadores espirituais que precisam de mim enquanto canal para atuar. Sempre que eu ouço, seja de alguma entidade, seja numa intuição, que tem aqui os trabalhadores de luz comigo, precisando trabalhar e eu me negando a correr o trabalho, eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto falha com a minha missão.
dentro daquilo que eu acredito, né? Eu não sei ou quem eu fui em vidas passadas, mas até por traços da minha personalidade, tem algumas coisas que eu já imagino que eu vim resolver, né? Por traços da minha personalidade. E trabalhar com a espiritualidade, né? Trabalhar com o campo energético, né? Das pessoas através do Reiki e contribuir dessa forma é uma doação muito grande, né? É claro que aqui a gente está num plano terreno onde existe dinheiro e onde para comprar qualquer coisa, essas frutas lindas que eu acabei deixando aqui, estavam na mesa, eu ia tirar, mas achei tão bonitas. Falei, vou deixar aqui decorando o meu vídeo. Tudo envolve dinheiro, né? Então é claro que hoje, como eu trabalho com isso, eu cobro, né? Mas independente de dinheiro, né? De cobrar por atendimento ou não, quem trabalha com terapias holísticas, quem trabalha com terapias energético-espirituais, trabalha com doação. Não é um caminho fácil, não é uma jornada fácil. Quem adere por modismo não fica. Mas eu percebi que quando eu me levo a lembranças de bem-estar absoluto, pouco tem a ver com as coisas que eu vinha buscando, sabe? Pouco tem a ver com as coisas que eu vinha buscando. E o meu intuito aqui no YouTube, ele não tinha nada a ver com aquilo que me coloca na vida de forma plena, sabe? Não tinha nada a ver. Eu não estava entregando aquilo que estava alinhado à minha missão. E eu demorei para perceber. E por que eu acho que quando deu 1 ano, mais ou menos, foi quando eu desanimei bastante, inclusive, do YouTube? Porque desde o começo, gente, tem algum vídeo aqui que eu comento isso. Que quando eu comecei no YouTube, por acaso, né? Foi um incentivo ali do meu marido, me deu esse celular aqui que eu tô gravando, falou que a câmera era uma câmera um pouco mais preparada para vídeos. E por que eu não gravava, né? E eu falava desde o começo, eu vou ficar pelo menos 1 ano, vou ficar 1 ano pra ver o que dá. Então, hoje eu percebo que não tinha propósito nenhum no que eu tava fazendo, né? Tinha uma data para acabar, que era 1 ano. Então, quando esses insights foram acontecendo, eu vi assim o quanto eu já tava cavando a minha própria cova sem perceber, né? Mas eu gosto muito da plataforma. Eu tô totalmente diferente do que eu era quando comecei a gravar, assim como você está diferente do que você era quando eu comecei a gravar, porque a gente muda muito. Mas o meu intuito aqui como canal mudou muito. Hoje eu consigo ter melhor direcionado como que eu posso ajudar as pessoas através da plataforma. Nesse canal aqui não vai ser exatamente espiritualmente, mas é claro que tudo na minha linguagem acaba trazendo o espiritual, o energético, porque essa é a minha forma de me comunicar. E o que isso daqui tem a ver, né? O que eu falei, o que tem a ver essa questão espiritual e tudo mais? Quando eu comecei a entrar no fluxo de novo, a baixar minha cabeça, a lembrar que os momentos onde eu estive mais feliz e plena, assim, bem-estar, plenitude, eram momentos que eu só estava entregando, não eram momentos que eu estava recebendo, sabe? E eu entendi que com muita humildade eu precisaria trazer isso um pouco mais para minha vida, sabe? Todos nós somos merecedores de coisas muito boas, de uma vida muito boa, todos somos. Mas a gente não pode se perder nisso, no sentido de, não, mas eu sou especial, né? Não, a gente não é. Enfim, outra coisa que por esses dias acabei dando mais atenção é a minha intuição. Minha intuição tá muito forte, tá muito apurada. E todos os insights que eu tive depois que eu dei essa pausa, que eu respirei, pensei sobre, todas as intuições que eu tive, eu entendo que vão me levar para um caminho certo. E esse vídeo também é uma forma de me retratar,
né? Porque no começo do ano, como eu tava muito perdida, eu fiz um projeto que ia ter 10 vídeos sobre vendas, né? Até tem 2 desses vídeos aqui. Um deles tá muito bom, né? Onde eu falo da minha confecção de japamalas, que tem sido incrível. E isso é muito interessante de observar na minha vida. Aquilo que é para ser flui plenamente, plenamente. Os japamalas, eles simplesmente funcionam na minha vida. A confecção, as vendas de japamalas, o reiki, ele simplesmente funciona na minha vida. Então, apesar de ter o fato de que a gente tem que fazer a nossa parte, né, sempre, eu tenho japamala para venda porque eu paro em um momento do dia e fabrico eles, né? Então, sempre tem a minha parte envolvida. Mas apesar disso, apesar de sempre ter que ter a nossa parte, tem também o fato daquilo que é leve, sabe? Aquilo que a gente está se doando muito, mas não anda, geralmente não é por aí o caminho. E eu, muito teimosa, tentei insistir num caminho que possivelmente não era pra mim. Semana que antecedeu o eclipse solar, eu tive intuições fortíssimas todos os dias. Muita coisa aconteceu. E outra coisa que a gente tem que entender sobre intuição, né, é que ela não é só para coisas grandes, né? Às vezes a gente pensa só que intuição é tipo, eu intuí de não pegar essa viagem, então eu não fui porque podia acontecer alguma coisa no caminho. Não. E é por isso que eu trouxe isso daqui para falar para vocês. Semana passada foi uma semana que eu tive muitas pequenas intuições que foram muito significativas, para que eu pudesse entender o quanto é importante confiar na intuição. Quando a gente vai confiando no pequenininho ali, né, no pouco, quando chega algo grande, a gente reconhece que aquilo ali é intuição, que aquilo ali não é coisa da minha cabeça. E aí a gente consegue confiar de uma forma mais certeira, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal muito triste, onde eu conto do porquê que eu comecei o canal, né? O porquê que eu comecei a ouvir minha intuição, a trabalhar com o reiki, inclusive. E ali eu confundi muito a minha intuição com medo, né? E não era medo, era intuição mesmo, eu não ouvi e o preço foi alto. Então, que eu não precise mais confundir intuição com medo, vontade com medo, porque às vezes também a gente tá com tanta vontade de que alguma coisa dê certo que a gente mente, né, pra gente mesmo. Ah, não, mas eu tô intuindo, a minha intuição nada. Né? Ai, foi a entidade aqui que falou pra mim, a entidade chamada ego, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para ouvir as vozes do jeito certo, né? Do jeito que realmente vai agregar. Então, o meu convite é que você possa olhar para o pequeno na sua vida, sabe? Para os pequenos gestos, para os pequenos movimentos, para as pequenas movimentações do universo ao seu redor, né? Então, assim, para citar poucas coisas que aconteceram semana passada, que foram muitas, né? Não tem como eu citar todas, mas eu senti fortemente que o ciclo de um japamala, que eu usava todos os dias, tinha acabado comigo, não era mais para usar aquele japamala. Senti isso fortemente, ignorei. E uns dias depois, a conta de um desses japamala, uma das contas desse japamala quebrou, né? Então, ou seja, não era mais um japamala, porque ele não tinha mais 108 contas, tinha 107. Então eu pensei, uau, realmente o ciclo com esse japamala acabou. Eu tive a intuição de ouvir uma meditação conjunta com uma mestre que há muito tempo eu não ouvia. E aí eu descobri sobre o meu mestre, o mestre Lanto, que é o mestre do meu nascimento. E a partir dali ele começou a se comunicar muito comigo, muito fortemente, através da chama de velas, através da intuição, através de leituras mesmo. E eu achei muito interessante a forma como ele precisou chegar até mim. Na semana que antecedeu o eclipse, eu fiz essa proteção aqui. Eu sempre tenho uma proteçãozinha aqui no meu altar. Sempre tem sal grosso, sempre. Geralmente tem sal grosso, alecrim e uma folhinha de louro. Outras vezes eu coloco sal grosso, uma folhinha de louro e um pedacinho de canela em pau. E assim por diante, é o que eu vou sentindo. Nunca, nunca antes eu coloquei canela em pó. Nunca. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas eu senti vontade dessa vez de misturar canela em pó aqui no sal grosso e colocar anis estrelado, que já usei também algumas vezes, anis estrelado aqui.
mas não é o mais comum. Geralmente eu uso alecrim, louro. E é interessante porque o anis estrelado, quando eu senti vontade, me veio assim veio assim um cheiro doce, sabe? E eu pensei, acho que eu vou colocar um pouco de erva doce. Mas me veio forte, não, anis estrelado. E nesse dia eu também tomei um banho de anis estrelado. Eu não lembro o que eu pus no banho mais. Acho que anis estrelado, louro. Mas o importante é que eu pus o anis estrelado. E aí, no dia do eclipse, né? Isso foi uns dias antes, a semana que antecedeu o eclipse foi bem forte pra mim, bem pesada, assim, bem intensa, na verdade. E no dia do eclipse, eu vi uma orientação de uma pessoa que eu acompanho, que o banho indicado para aquele eclipse ia anis estrelado, canela, não lembro agora, e um outro item que não tá aqui, mas aquilo me fez assim me arrepiar, sabe? Falando, caramba, eu já estava conectada a essas ervas aqui. Então veja, é uma intuição que não mudou grande coisa, mas você entende que eu já precisava da vibração dessa energia aqui? Que o eclipse já ia vibrar nessa energia aqui? E eu não sabia disso, mas alguma parte de mim sabia, né? Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu senti muito forte de falar umas palavras X, né, pra essa pessoa, e essa pessoa tava precisando ouvir exatamente aquilo, me contou uma situação que ela tava passando, que eu nem sonhava, sabe? Então, essas confirmações, né, de coisas tão simples como ouvir a intuição de uma erva específica, ou ouvir a intuição de mandar uma mensagem para alguém e ter a confirmação de que aquilo faz sentido, me faz entender que essas intuições que eu tive relacionadas ao canal, à criação de conteúdo, também são intuições que tem tudo para dar certo, que tem tudo para funcionar. Então me basta ouvir, abaixar minha cabeça e fazer do jeito que eu vim servir e não do jeito que eu queria fazer, né? Fazer aquilo que faz sentido realmente da entrega para o outro. Então, eu espero que esse vídeo tenha chegado no seu coração, que você tenha entendido. É um vídeo também de desabafo, né? Não é nem desabafo a palavra, mas é uma explicação aí do que eu passei, porque os formatos de vídeo, a intenção dos vídeos vão mudar bastante. Então, é capaz que vocês percebam, né? Então, esse tipo de vídeo aqui foi mais para essa introdução, essa explicação, né? Tanto o vídeo anterior, que eu gravei segunda-feira, falando de olhar para as nossas dores e para aquilo que está sendo mexido e transformado dentro da gente, quanto esse vídeo falando de intuição, né, que a minha intuição, pelos pequenos detalhes, ela vem se provando cada vez mais para mim, então faz sentido que eu ouça a minha intuição para coisas maiores, quanto o próximo vídeo que eu vou trazer, que vai ser sobre disciplina, esse combinho de 3 vídeos são para marcar esse momento da minha vida. E todos vocês que assistirem esse vídeo vão ter passado por esse marco junto comigo. É um marco da minha vida, né? Mas eu agradeço muito, muito, muito pela companhia de quem compartilhou dessa energia aqui comigo, tá bom? Obrigada se você chegou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!